Salve náufragos da web, sejam bem-vindos ao primeiro podcast do canal. Eu sou o Daniel Gonzaga e estou iniciando aqui esse projeto para conversar com vocês sobre algumas coisas que eu curto muito. Estou acompanhando a série aí do Falcão e o Soldado Invernal e eu assisti o 5º capítulo, então eu gostaria de compartilhar e comentar o que aconteceu durante o capítulo e trazer aí algumas opiniões, o que eu achei, compartilhar com vocês aí através de um podcast, uma coisa mais contraída. Tá na moda, a galera tá se adaptando e eu também quero produzir um conteúdo que seja mais tranquilo e despojado. Então, se você gosta de podcast, deixa o seu like para fortalecer. Se tiver algum comentário, alguma dica, alguma sugestão, eu convido a deixar nos comentários. A princípio, eu vou lançar no YouTube, porque é a plataforma que eu tenho, que é mais fácil de postar, mas em breve vou estar colocando em outros canais voltados mais ao áudio, né? Então, aproveitando que a gente está no YouTube, eu separei algumas artes aqui, algumas imagens no caso, do episódio. E aí eu vou passar aqui, comentar com vocês várias partes, várias passagens. Basicamente eu vou comentar o capítulo todo, tudo o que aconteceu. Com certeza isso aqui terá spoilers. Então quem não quiser ter o spoiler, eu recomendo que assista o episódio. Na minha opinião, até agora foi o melhor dessa série. É o 5º episódio de 6 que teremos. Terminou, né? O 4º capítulo terminou de uma maneira assim, de tirar o fôlego. Já começamos o 5º episódio no meio da ação. Adrenalina lá em cima. Então vamos lá, né? Aliás, antes da gente entrar na ação, eu gostaria de comentar um pouco de alguns fatos, né? Que aconteceram no final do último episódio e que vão ter um impacto importante nesse aqui que a gente vai comentar. No início ali a gente tem algumas cenas, né? Como se fosse um teaser do capítulo anterior, então a gente já vê a fuga do Barão Zemo, que estava lá com eles, mas aí na hora que as Dora Milaje, né, foram buscar eles lá no, digamos, no refúgio deles, começou uma briga lá entre o Capitão América, o Sam, o Buck. O Barão Zemo acabou entrando no banheiro, fugindo, e a gente termina o episódio sem saber pra onde ele vai, né? Outra passagem que a gente tem também, do momento que o Capitão, né, no caso o John Walker, ele decide utilizar o soro lá, a gente vê a cena no qual ele encontra, tudo mais. Então é só uma prévia. E a gente vê o momento que eu acabei de comentar também, terrorista, né, que estava trabalhando junto com a Carly, ele acaba sendo morto, né, pelo Capitão América em praça pública, aí todo mundo gravando, a gente tem essa imagem e a gente tem aquela cena fortíssima, né, do Capitão América segurando o escudo no meio da praça, o escudo manchado de sangue, e é bem metafórico, né, com o lance ali dos Estados Unidos. Tudo isso que é mostrado ali no início, nesse pequeno teaser, ele conversa com esse episódio, então é muito importante aqueles primeiros ali 2-3 minutinhos que eles têm ali antes da vinheta para apresentar tudo que a gente vai ter ali, as ligações do último episódio com esse que a gente vai assistir. Enfim, o episódio começa, a gente já tem o John Walker, né, ali meio que numa fuga, e ele acaba entrando num galpão. Ele entra num galpão lá, segurando o escudo, ainda sujo de sangue, né? Segundos após a ação que a gente viu. Então ele mata o rapaz e ele já sai em fuga com o escudo ainda sujo de sangue, né? Ele se esconde num galpão, onde tem várias empilhadeiras e tudo mais, e ali ele entra numa espécie de surto, criando uma narrativa na qual ele foi forçado a matar o cara, que a decisão que ele tomou foi acertada, mas ele questiona isso, então é meio que um choque ali psicológico, meio os pensamentos dele ali fervilhando e ele meio que numa neurose, então a gente consegue acompanhar bem o que ele tá pensando, ele tá dizendo ali um momento que ele não queria, mas em outro ele disse que era a solução, então é mais por aí que a gente vai vendo, a gente vê ele meio que enlouquecendo, assim, de certa forma, com a decisão, com o ato que ele fez, até o determinado momento ali que chega o Buck e o Sam pra conversar com ele, né, dentro do galpão, tem toda uma conversa ali, falando sobre a culpa, falando sobre o que tinha acontecido, então a gente vê que ali eles já entram numa discussão e fica um clima bem intenso durante a conversa que eles estão tendo. O Falcão e o Buck falando que meio que entendem o que ele fez foi errado, mas ele tava de cabeça quente, ele não aceita muito bem essas ideias, né? A partir do momento que eles mencionam que o Capitão América tem que deixar o escudo, ele meio que entra num surto, né? No caso, o John Walker, ele entra num surto e aí começa a pancadaria, né? Ele se recusa a entregar o escudo, como a gente vê no teaser desse episódio. Eles começam uma luta, aí vem toda a ação e que pancadaria, que ela é muito dinâmica, você vê que os movimentos, assim, o pessoal comenta muito que a Marvel pega leve no sentido de lutas, de pancadaria, não senti nada disso nessa luta, aqui tudo muito bem coreografado, né, e parece que os golpes, eles têm muito
peso. E é bem pesado. As cenas dessa luta são pesadas. Os socos, eles doem. Os chutes, eles são pesados. E a gente vê isso durante toda essa cena. E a gente vê toda aquela briga, né? Eles tentando retirar do John Walker e ele se recusando. Tem até o momento que o Sam tenta puxar com um cabo de aço que ele prende no escudo e mesmo assim não tem sucesso. Eles ficam num cabo de guerra ali, naquele cabo de aço, para ver quem vence. E no final o John Walker ele consegue derrubar o Sam e destrói as asas, né, do Falcão. Ele consegue destruir a mochilinha dele, né, aquelas asas metálicas. Ele consegue destruir com a força dos braços, num ato assim de fúria e de raiva extrema. E, mano, é uma cena chocante. Só não é tão chocante quanto a que vem a seguir, quando os dois, né, tanto o Sam quanto o Buck, eles agarram o John Walker com muita força. E o John Walker se recusa e eles continuam forçando até um determinado momento que eles quebram o braço do John Walker. Meu, é chocante. Você vê o clac, você vê o braço dele indo pra trás. Mano, que cena forte. E aí a batalha ainda segue, né? Ainda tem mais um momento ali do John Walker não se conformar. Ele vai pra cima ainda do Buck. Teve uma dinâmica ali de dupla na batalha. O Sam e o Buck, eles dão um golpe em conjunto ali pra finalizar. Que o escudo fica ali, o Buck recolhe o escudo e entrega o escudo pro Sam. É uma cena bem bacana, você vê ele levantando e joga o escudo ao lado do Sam. Tipo, toma que é seu. Tipo, não perde mais isso aqui. O Sam, só os cacos, né, todo quebrado, né, apanhou ali pra caramba do John Walker, né. E aí você vê ele se recolhendo ali, se recompondo, e o John Walker ali todo largado no chão. E a gente já tem um salto para um outro momento, um outro local. A gente volta lá naquele orfanato onde estava escondida aquelas crianças lá que guiaram eles até o velório da Mamadona para encontrar a Carly. E nesse local a gente vê que as pessoas que estavam ali, que se recusaram a ajudar, todos eles foram presos. O prédio foi totalmente isolado, então a gente vê que aquele lugar ali meio que passaram um pente fino e não encontraram a Carly. E a gente já vê que eles têm essa coisa, ó, a gente tem que agir, que senão a Carly vai continuar articulando, encontrando outras pessoas, montando outros grupos terroristas, então a gente tem que encontrar ela. E aí o Buck sai sem dar explicações, meio que pé da vida, né? A gente não sabe mais ou menos o que ele tá pensando, o que ele tá fazendo. O Sam pergunta se ele vai atrás do Zemo. Ele não responde, apenas sai no momento que entra o Soldado Torres. O Soldado Torres é aquele que a gente vê lá no primeiro episódio, acho que foi na Argélia. Torres, que tá aqui, ele começa a conversar, falar sobre o que o Capitão América fez e dá um conselho pro Sam, fala pra ele voltar pra casa, que a partir dali quem vai tomar conta é o governo, mas quem vai cuidar é o pessoal do alto escalão, e que esse serviço já não é mais pra eles. Então meio que tá tirando ele da jogada. Tem aquele diálogo, ele pega as asas ali, a gente não sabe o que o Torres vai fazer com as asas. Só lembrando que lá no primeiro episódio, ele já tinha dito que mexia nessas coisas, que arrumavam, então é quase que a gente tem quase uma certeza que ele vai dar um jeito de dar um upgrade, né? Que ele é amigo do Sam, ele gosta dessa tecnologia e não sei o que, não sei o que. Em algum momento eu acho que a gente vê essas asas de novo aí, de alguma outra forma, ou alguém, ou outro personagem utilizando, não sei, acredito, né? A gente tem um pulo, a gente volta para um julgamento do John Walker, a gente já vem para os Estados Unidos, nesse caso a gente estava lá no país da Carly, onde estava tendo aqueles atentados no leste europeu, agora a gente já volta para os Estados Unidos, onde o John Walker está sendo julgado. A gente vê ali ele recebendo uma sentença branda, por ter um bom histórico, ele vai ser meio que absolvido ali, mas que ele vai ser afastado. Então, digamos que ele não vai ter mais direito a nada, ele não vai ser mais o Capitão América, em troca dele não ser preso. Então, digamos assim, houve uma passação de pano, né? Não vai receber nem aposentadoria, tá demitido e vai ficar por isso mesmo. O John Walker, ouvindo isso, ele faz um discurso muito forte. A série trabalha muito bem isso, né? Que é o lance dele falando sobre os traumas, né? Sobre a missão dele, sobre o que ele é, sobre o que ele se transformou. A mensagem mais direta que a série quer passar, tem pra gente, tá ligado? Ele fala necessariamente que ele é um produto daquelas guerras que ele passou, sabe? Ele diz que ele foi treinado pra isso, que o país dele fez dele aquilo,
e que aquela era a missão dele e sempre foi dito que era aquilo. Então a gente entra muito numa questão mais política de toda essa situação. A gente vê que existe sim esse contexto de ele é um cara desequilibrado que voltou de uma guerra. Ele tem consciência que ele fez coisas horríveis para receber medalhas, então ele sabe que a brutalidade, a covardia em muitos casos dentro do exército é recompensada. Só não tô sendo recompensada aqui porque isso ficou público, porque as pessoas sabem, queriam que eu fizesse isso, vocês gostam que eu faça isso, mais ou menos, e tem várias outras coisas ali que são bem poéticas, por exemplo, ele querendo falar, querendo dar o ponto de vista dele, os senadores, né, que estão ali na mesa se recusam, ele meio que dá a entender que ele é treinado para ser um psicopata. E, infelizmente, descambou na situação que a gente viu. Tem todas essas questões aí. Então, a gente vê que ele sai do julgamento ali revoltado. Ele senta no corredor, onde ele começa a conversar com a esposa dele. E daí, a gente tem uma participação especial no episódio. Uma personagem que entra ali de uma maneira assim meio que avassaladora, que é a Condessa Valentina Allegra de La Fontaine. É a personagem, né, da atriz Julia Louis-Dreyfus. Eu tive que pesquisar isso aqui. Pelo que eu pesquisei, eu não conhecia a personagem, tive que dar uma olhadinha aqui. Ela é uma espiã que trabalhou para SHIELD. Não sabemos o que ela vai fazer, um palpite, talvez alguma relação com os Thunderbolts, né? Thunderbolts é um grupo, né, meio que de uma espécie de esquadrão suicida, né, dentro da Marvel. Ela pode estar ali a serviço do General Ross, né, que faz parte desse grupo em algumas gerações, pode estar ali para recrutar ele, para chamar ele, sei lá. Tem uma conversa ali com ele, falando que vai ligar para ele, e o cartão que ela deixa é em branco, né? Talvez seja uma mensagem ali escura, não sei, tipo um cartão ali para visualizar na luz negra, e ela é bem carismática, o jeito que ela conversa, a maneira como ela fala ali, é bem interessante. E a gente já vai para uma outra cena, onde tanto a Carly quanto os sobreviventes, né, os remanescentes lá dos apátridas, eles estão reunidos lá naquele mesmo lugar que agora está vazio, né, onde as crianças foram retiradas, os moradores foram levados, e ela começa a se revoltar com essa situação. Ela sabe que os caras estão na bota dela, que os caras não vão deixar ela em paz, e ela meio que faz um discurso ali, que falou que é hora de agir, tensão no ar. Então fica meio que essa questão aí do que eles vão fazer. E aí corta, e a gente já vai para um outro momento que também é bem interessante desse episódio, em Sokovia. Isso é mencionado lá no final do outro episódio, no qual o Zemo pergunta pro capitão e pro Sam se eles tinham ido a Sokovia visitar o Monumento dos Mortos. E ele tá lá, ele foi lá no monumento, agora a gente descobriu onde ele tá. E o Buck meio que tinha pegado essa dica lá no outro episódio, né? E aí eles fazem todo um diálogo ali, o Zemo fala que já estava aguardando ele há algum tempo, achou que ele ia chegar antes, ele chegou naquele momento e faz todo um discurso ali de que a Carly não vai ser parada, que para parar ela é necessário matar ela, que o Sam é teimoso, que não escuta. Ele acha que o Soldado Invernal está ali para matar ele, então ele fala, eu te programei para você me matar, então eu tenho certeza que você veio aqui para concluir esse serviço, você veio aqui para me eliminar porque você tem raiva de mim e tudo mais e não sei o que. Porque do nada o Buck ele tá armado e ele puxa o gatilho e mira, ele estende, né, ele aponta a arma pro rosto do Zemo, e isso é uma cena que na hora eu fiquei tenso, muito tenso, eu não sabia o que ia acontecer, e ele puxa o gatilho, na hora do disparo você vê que a arma está descarregada. E ele meio que faz isso pra provar, eu não sou esse monstro que você acha que eu sou, eu não sou um assassino, eu mudei. O Zemo meio que fica impactado e as Dora Milaje cercam o Zemo. Foi pego, e aí a Dora Milaje, né, a Ayo, que é a comandante ali, já fala que vai levar ele pra balsa. Já foi falado dela lá no Guerra Civil, então a gente já tem toda essa questão dele ser levado para uma prisão de segurança máxima, que é onde todos os vilões, os mais perigosos da Marvel vão. É como se fosse o Alcatraz
do negócio, fica no meio do mar e eles não têm como sair. Então é uma referência bem bacana que elas deixam aí. A gente vê toda aquela cena dele sendo levado, né? O ator é impressionante. O cara, ele tem uma postura vilanesca. Você nunca sabe de que lado ele tá. Ele parece... Mas ele é meio ardiloso. Então ele sempre deixa um suspense no ar. Eu espero que ele volte. Até porque ele também faz parte dos Thunderbolts, né? É um dos integrantes. Então pode ser que ele retorne e faça parte desse grupo num futuro não tão distante assim, né? E na hora que ela tá saindo, né, no último momento, ele pede um favor. Você pode me fazer um último favor? E aí a cena corta para outro momento, outro take. E a gente vê que o Sam, ele ainda não voltou para casa. Ele foi visitar o Isaiah Bradley, que é aquele primeiro Capitão América, o Capitão América negro, que ficou preso por não sei quantos anos. E aí ele chegando lá na rua, ele já encontra com o Eli que é o neto do Isaiah. O Eli, que para quem não sabe, futuramente, né, assim, não sei se ele vai nesse universo da Marvel, mas nos quadrinhos o neto do Isaiah é o Eli e ele se torna o Patriota, que é um herói que se une, né, aos Jovens Vingadores. É um outro grupo que também faz parte do universo da Marvel, enfim. E o Sam chega para trocar uma ideia, para conversar com a Isaiah, e a conversa que eles têm, assim, de ponta a ponta, é uma das coisas mais legais desse episódio, talvez dessa série, de verdade. Eu sei que é tudo... eu tô falando que tudo é legal, mas é que realmente eu fico, nossa, eu não esperava nada dessa série, e são pequenas coisas assim, os discursos, a maneira como eles trabalham a política, né, como funciona o mundo, é muito interessante. E aqui eles falam de uma maneira até explícita sobre a questão racial, eles colocam isso em pauta. Eles falam muito sobre o preconceito, eles falam muito sobre o racismo, eles falam sobre as cruzes, que é um estigma que existe na comunidade negra americana. Ele fala realmente do preconceito racial que existe ali, que eles falaram, eles não vão admitir que um Capitão América que representa o sonho americano seja negro, a gente não tem a cara que eles esperam, a gente é muito fora do padrão que eles querem. Isso vai desenrolando outros momentos. E aí tem uma pergunta que o Sam faz nessa hora aí que é muito interessante, né? Que pergunta pra ele o que deu errado, por que ele não seguiu ali sendo o Capitão América, por que ele foi preso, por que ele se revoltou. E aí eles sentam na sala pra conversar e contar essa história. Num primeiro momento, o Isaiah, ele tá meio falando sobre a vida pessoal dele. Então ele fala sobre a esposa, que a esposa morreu durante a prisão, que ele ficou lá durante 30 anos e não conseguiu ver ela, que ele não recebia as cartas dela, que o governo disse para a família que ele tinha morrido, mas ele estava lá sendo vítima de tortura, sendo cobaia dos testes do governo. Então ele meio que conta isso de uma maneira bem triste, emocionada, e a gente sente o peso dessa cena, bem marcante. E tem todo esse contexto ali, eles entram em várias questões históricas também. Por exemplo, ele explica o porquê, como ele foi preso, né? Ele fala que foi no lance de salvar a vida dos companheiros dele, mas não adiantou porque os caras foram mandados para morrer lá, que eles receberam um soro, mas eles não sabiam que era o soro, eles acharam que era uma vacina, então eles foram enganados. E isso aconteceu mesmo na história americana. Existe uma passagem histórica no qual vários negros eles foram cobaias de teste do governo mesmo, ali durante a década de 30, 40, 50. Você viu que eles fizeram testes mesmo de vários produtos em pessoas negras, e é meio que um retrato da época. Então o personagem ele já tem esse histórico, ele já tem essa representação, e é mais ou menos isso que ele coloca aqui em pauta, né? E termina de uma maneira muito forte, na hora que ele fala ali que apagaram ele, né? Que a enfermeira deixou ele sair porque ele morreu. E aí o governo apagou tudo sobre ele. Aí ele fala que o governo apagou ele, apagou a história dele, e que eles fariam a mesma coisa com o Sam, porque eles já fazem isso há 500 anos. E eles nunca deixariam um negro ser o Capitão América para representar eles, né? E nisso o Sam ele fica triste, né? Ele fica meio que apreensivo. E aí sim ele resolve voltar para casa, ele liga para a irmã dele e retoma
o caminho de casa. A partir de agora, o episódio ele é todo pautado em coisas pequenas ali. É totalmente mundano, é totalmente tratando relação familiar, tratando as amizades, a vida pessoal dele. Uma coisa que a gente não teve contato, acho que bem pouco no universo Marvel, até porque eu acho que no cinema não dá pra você explorar esse tipo de relação, mas numa série isso fica incrível. Por quê? Volta pra casa do Sam e ele tá lá com os sobrinhos dele, arrumando as redes, né, de pesca da família dele, e começa a rolar todo um papo sobre vender o barco. E aí ele descobre que o barco tá em péssimas condições e nem pra vender como um barco vai ser, porque ele é praticamente sucata, né? Os sobrinhos ali conversam com ele, logo em seguida eles vão pra cozinha, ele e a irmã dele, pra ter uma outra conversa, e aí tem todo um contexto ali deles falarem do histórico familiar, de como os pais deles tinham respeito na comunidade onde eles moravam, e a partir daí o Sam tem a ideia de pedir, né, já que várias pessoas ficaram devendo favores, né, pro nosso pai, pra nossa mãe, que tal a gente cobrar? E aí ele sai meio que fazendo contatos ali com os vizinhos, com os amigos da família, tudo mais, para ver se ele consegue juntar forças para reformar o barco. E aí a gente já vê ali que várias pessoas comparecem, né? E no momento que eles estão ali meio que organizando as coisas, chega o Buck. E ele chega com uma caixa. Ele tem uma conversa ali rápida com o Sam e mostra uma caixa, que aí a gente vê que tem toda aquela estética de Wakanda, e aí ele já fala que é um presente, talvez ele precise, e a gente não sabe bem o que é, e segue, né? Então a gente vê ali que o Buck, no primeiro momento, só foi levar aquilo pra ele, só que aí durante ali o diálogo dele, surge uma emergência, aí o Sam entende que ele é meio útil, e aí acontece uma das cenas mais engraçadas, não tem piada, mas o clima que gera ali é muito engraçado, que é o momento que o Buck conhece a irmã do Falcão, né? Que é a Sarah. E as caras que o Falcão faz, e isso rende uma boa piada mais pra frente também. O Sam fica ali meio com ciúme, né? E eles vão trabalhando e ao longo do dia eles vão tendo conversas, né, sobre várias coisas. Aliás, o Buck fala que o Zemo disse que só vão conseguir parar a Carly matando ela. E aí o Sam fica pensativo, o Buck diz que vai embora e o Sam convida ele pra ficar. Temos um outro corte, vamos para um outro núcleo, aí a gente volta o John Walker junto com a família do Lemar, Hoskins, perdão, eu não sei como se pronuncia, do Lemar. A gente tem ali uma conversa bem emocionante, a mãe dele chorando, aí mostra pra ele uma foto deles juntos, aí fala que o filho dela gostava muito do John Walker, que era como um irmão e tudo mais, e aí a gente vê uma cena bem forte, bem marcante. Só que o John Walker, ele não expressa nenhum sentimento, ele tá bem sério, ele tá bem seco, a família toda ali, muito mexida, você vê o pai dele. E tem um momento que ele até inclusive mente, né? Que o pai dele pergunta se foi esse cara que matou o filho deles. Aí ele fala que foi. Só que não foi. Quem matou, na verdade, foi a Carly, né? Mas aí ele tem que justificar. E isso é uma das paranoias. Então a gente já vê que ele criou uma realidade na cabeça dele que não corresponde necessariamente ao que ele fez, né? Aos atos deles. Logo em seguida, ele saindo. Quando ele sai da casa da família, e aí ele vê o cartaz ali, o Capitão América voltou. E ele fica com essa ideia fixa. Mais uma vez, ele meio que fica pensativo nisso. E a gente tem mais um corte. A gente vê a Sharon Carter, a Agente 13, conversando no telefone com alguém da Argélia. É o que a gente entende, a gente não sabe muito bem. Porque aqui ela tá falando sobre pagar o dobro, armas, alguma coisa do tipo, para fazer um serviço. A questão, seria a Sharon o mercador do poder, que é o vilão, digamos assim, que está atrás dos apátridas, que quer matar os apátridas, mas não dá para entender exatamente o que ela tá fazendo, o que ela tá tramando, por que ela tá tramando, se ela é o cara. Eu meio que fiquei com essa dúvida e espero que a gente tenha a resposta no último episódio. A gente volta para casa do Sam, né, onde a gente vê o Buck, que acabou de acordar, tava dormindo na casa dele. Aí ele olha e ele sorri, né? Ele vê as crianças brincando com o escudo e ele sorri. Eles têm o dia livre, né? Meio que eles não vão ficar trabalhando no barco, já que eles não manjam de motor e nem nada. Eles vão pra casa do Sam para poder iniciar o treinamento, né? Então o Sam, ele toma essa decisão
de começar a treinar com o escudo. Eles vão jogando o escudo e vão conversando nesse meio tempo. Eu acho muito interessante que eles meio que vão abrindo ali o jogo, desabafando. O soldado abre o coração, fala sobre o Steve, né? Ele fala que o escudo ali digamos assim, é uma parte dele, que foi o que sobrou da família dele, que ele ainda tem uma relação, que ele tem um vínculo com o escudo. Ele fala sobre os pesadelos, ele sente que o soldado invernal ainda habita na cabeça dele, ele tem medo de algumas coisas. Então tudo isso é meio que dito ali. E o Senna, ele começa a jogar algumas reais, algumas verdades pro Buck, falando que ele vive de passado, que ele ainda não se abriu pro futuro, que ele vive remoendo, que ele tá buscando muitas vezes a redenção através de vingança, sendo que o que ele deveria fazer era realmente ajudar as pessoas que de certa forma ele prejudicou. Por exemplo, se ele matou uma pessoa, ele ir lá, em vez de pedir desculpa, realmente ajudar a família de alguma outra forma. Os dois terminam ali a conversa realmente como amigos, né? Você sente isso. Só que assim, mesmo eles tendo uma conversa ali de brothers, de irmão, como ele fala, se quer um conselho de irmão, meio que colocando ele ali como um parceiro, né? O Sen fala pro Buck, colocando ele como irmão ali, e a conversa que eles têm é bem franca. Agora ele volta para ter uma conversa realmente com a irmã dele, né? Eles terminaram a reforma, você vê que o barco ali já tá em condições melhores, né? Eles fizeram uma baita repaginada ali no barquinho, no naviozinho. E na hora que ele vai apagar o nome, né? Que são dos pais dele, Paul e Darlene, aí a irmã dele impede. Ela que tava doida para vender o barco, ela meio que diz, não, a gente não pode vender porque a gente deu maior trabalho aqui, isso aqui é a nossa vida, fomos criados aqui dentro, tem todo esse papo ali. Só que a melhor coisa mesmo é quando o Senna ele faz uma relação muito bacana, e aí você vê que a conversa lá com as aias foi importante para ele, mas não do lado negativo, pelo lado positivo. As aias passou para ele que apagavam o passado e que isso era, tipo, era comum. Então, a partir de agora, o que ele decide? Ele decide que ele não vai mais apagar. Então, ali, o ato dele apagar o nome seria também apagar a história dele, que ele não podia fazer isso, que aquilo ali era história deles, eles precisam preservar isso. E tem todo um contexto, né? Se tratando de um homem negro, a gente sabe os percalços que isso tem, a gente sabe o contexto, a realidade que isso vem. Eu achei muito pesado. Ele fala muito sobre esse lance de apagar o passado, de não ter ligações com as raízes, de cortar esses vínculos. Ele fala da importância disso, de deixar isso para as próximas gerações de uma forma sutil, assim, subentendido. Mas, mano, é muito bacana. Gostei demais da forma como a Marvel trabalha essa parte política sutil, mas às vezes tocando realmente ali na ferida, né? E ela fala uma coisa que é muito, muito, muito importante. Fala que ele tem uma batalha lá fora e tem uma batalha aqui. Então, é mais ou menos assim, você tem que enfrentar esse microambiente aqui, esses pequenos demônios, você tem que enfrentar os boletos, tem que enfrentar o preconceito e você tem que enfrentar os terroristas, que os caras estão lá fora pra tacar o terror no mundo, né? E aí ele fala sobre sacrifícios e enfim. E por fim, uma parte bem legal, que é o treinamento dele. E isso é uma coisa que eu adoro em tudo quanto é filme de Kung Fu, de luta, disso, daquilo, de superação. É a parte do treinamento. Ao longo do tempo, ele vai pegando o jeito. Então você vê ali o tempo passando, ele correndo, ele entrando em forma. Cada vez mais monstro ali, cada vez indo mais longe. Então isso é bem motivador. É bem aquele negócio do Rock, o lutador, né? E no final, você vê que ele meio que virou inspiração pro sobrinho dele. É um lance assim de se sentir representado, né? Você vê no olhar dele, ele vê a admiração, né? Você vê ali o olho dele brilhando, olhando pro tio dele. Acho isso sensacional. E aí a gente caminha para a última sequência, né? Para os últimos atos aqui, a gente vê a Carly, que apareceu bem pouco durante o episódio. A Carly tá com um amigo dela numa praça e a gente descobre que essa praça é em Nova York. Só que aí ela tem um contato com um terrorista, que é o cara da Argélia, do primeiro episódio, que o Senna acaba estragando, que o cara acaba fugindo.
a gente vê que o cara quer vingança, quer matar ele. Aqui começa uma grande confusão, então eles têm ali um diálogo, né, sobre somos bandidos, somos mocinho, não, somos bandidos e a gente vai resolver da nossa forma. Vamos impedir que uma votação aconteça e a gente vai ver a votação um pouquinho mais pra frente. Aí a gente vê ela mandando mensagem e você vê que a rede dela realmente é grande, porque ela dispara a mensagem e ela localiza várias e várias pessoas no parque. Então ali ela manda uma mensagem, dispara, e aí vem várias pessoas ali, meio que existe um clã, né, que tá ligado por essa rede meio obscura, né, digamos assim. E a gente vê que o Sam está em casa vendo as notícias e ele vê que vai acontecer a votação do ato de remendo, que é mais ou menos que significa reestabelecer as fronteiras do mundo, né, que os países querem devolver os imigrantes aos seus lugares de origem e tudo mais, por causa do blip, né, que houve toda essa confusão, essa mudança, e eles querem desfazer isso e expulsar as pessoas dos seus lugares, né, os refugiados e tudo mais, que é justamente o motivo pelo qual existem os apátridas e eles lutam para que isso não aconteça e que o mundo permaneça unificado sem esses preconceitos, né, sem essas fronteiras e tudo mais. E durante ele assiste, né, enquanto o Senna assiste, ao mesmo tempo ele conversa com o Torres, né, e o Torres mostra lá todos os lugares onde eles conseguiram rastrear os apátridas, e ele vê que o último ponto é justamente em Nova York. O Senna liga uma coisa a outra, ele vê que tá tendo uma votação lá para ter de volta essas fronteiras, né, em Nova York, e ele vê que recebeu lá o rastreio e que os apátridas estavam em Nova York. Meio que você já entende, ele vai para Nova York fazer alguma coisa. E aí já acorda para a reunião, é como se fosse um conselho ali da ONU de segurança. Existe essa discussão ali na mesa e tudo mais. Enquanto isso, eles estão conversando ali, dando as suas opiniões. Acontece uma coisa meio que esperada, né, digamos assim. A gente vê que alguns dos personagens que estavam lá no parque, né, até passa um rapaz, ele está dentro dessa sala, né, como um segurança, ele passa o cartão, e a partir do momento ali já meio que começa um ataque a essa sede da ONU, né? As luzes se apagam, depois tudo fica vermelho e várias pessoas começam a entrar na sala, meio que sequestrando os chefes de estado, e a gente entra num clima tenso. E aí, só para finalizar o episódio, pra gente terminar com chave de ouro, o Sam finalmente abre a caixa que veio de Wakanda. Então aí a gente vê que ele abre a caixa e a gente não sabe o que tem dentro. Será que são novas asas com uma pegada mais de Wakanda, meio cibernéticas, digamos assim? Será que é o escudo do Capitão América, aquela versão que o Capitão usou lá no Guerra Infinita, que o Pantera Negra mandou fazer um escudo para ele especial, né? Que era com a tecnologia de Wakanda, né? Será que é tudo isso? O que será que tem ali? Será que é um uniforme novo? São asas, o escudo, uma arma? A gente só vê que o olhar dele ali é bem sério e ele fica bem focado naquilo ali. Ele não expressa mais nenhuma emoção e o episódio termina. A gente entra nos créditos e temos sim uma cena pós-crédito. Então, vou falar aqui sobre o que a gente vê. A gente vê que o John Walker já melhorado ali, meio que já recuperado, né, um pouco do braço, já vê, dá pra ver nitidamente que o braço dele tá 100%, que a gente vê ele numa forja, ele começa a forjar um círculo, aí vai passando várias cenas, vê ele serrando, vê ele cortando, e até que no fim a gente vê ele pintando. Quando a gente vê ele pintando, subentende ali que ele está fazendo arcos de um novo escudo. Então ele está montando um novo escudo do Capitão América. Realmente a gente vê que ele não desistiu da ideia de ser o Capitão América e ele está tentando fazer um novo escudo para isso. Ele quer, de qualquer forma, ainda ocupar esse posto. Bem, então é isso. A gente comentou aqui o 5º episódio. Foi uma coisa bem extensa, eu vou até que cortar alguns momentos aqui, mas enfim. O que eu achei do episódio, muito bom. Ele consegue trabalhar de uma forma bem sutil todos os traumas de todos os episódios, mas esse aqui é o episódio que ele começa a solucionar um pouco dessas relações mal resolvidas, né? Então você vê o Bucky mais uma vez lidando ali, fechando esse ciclo de
de raiva, então você vê ele ali meio que fazendo um tratamento mesmo, ele encontrando o lugar dele perto do Sen, né? Então você vê o Buck, ele se sentindo mais à vontade, ele se libertando um pouco dessas amarras, desses fantasmas, buscando um pouco de redenção, mas agora através do bem, né? Então é muito interessante isso. Você vê o Sen se resolvendo em vários aspectos, se resolvendo com a questão do Isaiah, que é todo esse legado obscuro americano, o que representa o escudo do Capitão América, o que é ser o Capitão América. Então você vê ele refletindo sobre isso durante todo o episódio, e ele chega numa conclusão muito legal, assim, pelo menos ele tenta passar pra gente que ele vai ser ele, né? Na conversa que ele tem com o Buck, ele chega meio que nessa conclusão: olha, eu não vou ser o Steve, não vou ser o Azar, eu vou ser eu mesmo, que sou um cara totalmente diferente. Talvez eu use o escudo, mas o escudo não vai definir o que eu sou. Mais ou menos isso. Então você vê ele resolvendo essa questão do Isaiah, você vê ele resolvendo a questão familiar, ele voltando para casa com a irmã dele, resolvendo as coisas pequenas ali, mundanas, alinhando, pagando as contas, os boletos. Isso é muito importante. E outras questões também, por exemplo, a gente vê o John Walker também não se resolvendo bem com esses negócios, com esses traumas. Então todo mundo tem algum trauma, até o Zemo, né? A partir do momento que ele vai ali no monumento que ele encontrou lá em Sokovia, né? No monumento onde as pessoas morreram, ali ele meio que se resolve um pouco, ele se resolve ali com o Buck, né? De certa forma. Mas o John Walker não. Durante todo o episódio, todo mundo vai se resolvendo de alguma forma, e o John Walker parece que ele se afunda cada vez mais nessa crise dele de querer ser o Capitão América. E ele é extremamente o oposto do Sen, né? Porque o Sen, ele não vê o escudo como uma coisa essencial. Ele entendeu que ser Capitão América mora nas atitudes, mora na palavra, mora no jeito dele. E não no escudo, e parece que é nesse erro que está incidindo o John Walker, e a gente vai ver que ele vai aprontar alguma coisa no último episódio. Não sabemos o que pode acontecer com relação ao futuro dele, se ele vai, eu acho que ele vai descambar mesmo para ser vilão e alguma coisa um pouco mais trágica, mas ao mesmo tempo pode ser que de alguma forma ele encontre ali um caminho meio numa zona cinza, né, digamos assim, meio um anti-herói, mas não sei. Porque de um todo, ele não é ruim, digamos assim, de um todo. Mas você sente que ele ainda não superou essas questões dele, e isso tá realmente fazendo muito mal pra ele. E ele perdeu o amigo dele, né, que era o cara que conseguia dar uma luz pra ele, dar um conselho, colocar ele no lugar. Agora ele meio que tá sozinho, né, nesse lance. Temos também a questão da espiã, né? No caso, a espiã Alegre, né? A Val Alegre, digamos assim, que ela apareceu ali, o contato dela, será que aconteceu? Vai acontecer? Não sabemos. Tudo ficou meio que em suspense e provavelmente teremos mais notícias, mais informações disso no próximo episódio. Enfim, gostei bastante, um episódio que lidou bastante com questões políticas, trabalhou a questão racial, trabalhou a questão traumática, todas as consequências de uma guerra e como o ser humano é. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, um podcast experimental, deve ter ficado bem longo, vou tentar cortar aqui o máximo possível para ficar aí aceitável. Se vocês curtirem, eu vou pedir que vocês deixem o like, se inscrevam no canal, e se vocês já são inscritos, ativem as notificações para não perder as novidades e compartilha com seus amigos para debater, para conversar. Gostei de fazer esse tipo de conteúdo, estudei um pouquinho, vi o vídeo pelo menos umas 2 vezes, né, o episódio, fiz minhas anotações, tirei os prints, talvez vocês já tenham assistido aí com várias e várias imagens que eu colhi. Então é um trabalho que eu tô tentando aí engrenar. Se ficar legal eu vou trazer mais, se vocês gostarem eu vou fazer cada vez mais, tá bom? Enfim, muito obrigado a todo mundo que assistiu até aqui, um forte abraço, nos vemos em breve. Tamo junto, é nóis e salve!